pessoal, tudo bem com vocês? Você que estava com saudade de mim, eu também estava morrendo de saudade. Eu dei uma sumida aí nessas últimas 3 semanas, mas estava produzindo conteúdo para vocês. E hoje, segunda-feira, é dia de vídeo novo. E eu queria falar hoje sobre a minha belíssima e querida cidade, Feira de Santana. Uma das coisas que sempre me despertou a curiosidade em feira foi o nome das ruas. Eu sempre ficava me perguntando quem foram aquelas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Então, vem comigo. E eu começo por ele, esse grande escritor, esse poeta baiano, patrono de cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, representante da terceira geração romântica aqui no Brasil. Ele era conhecido como o poeta dos escravos. Não sabe de que eu estou falando? Eu estou falando dele, de Castro Alves. Certamente você que mora em Feira de Santana já passou ou conhece a rua Castro Alves. Mas quem foi Castro Alves? Castro Alves ele nasceu aqui na Bahia, em um povoadozinho chamado Curralinho. Hoje, a cidade leva o nome dele. Castro Alves, ele, desde muito novo, ele mostrava sua indignação pelos problemas sociais daquela época. Ele usava a poesia como forma de protesto. E também ele escrevia muito em relação à escravidão. É por isso que ele ficou conhecido como o poeta dos escravos. Eu quero ler aqui um trechinho de uma poesia que é muito conhecida dele, que é Navio Negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, coa esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, nesse poema de Castro Alves, ele passa então a questionar Deus, o porquê daquela cena. As pessoas, os africanos simplesmente eram capturados do seu território e eram trazidos para o Brasil para serem escravos. Então ele passa então a questionar Deus, o porquê daquela situação. Castro Alves ele morreu com apenas 24 anos de idade. Ele morreu de tuberculose. Então, mesmo tão jovem, ele deixou um legado muito grande aqui na Bahia. Outra rua muito conhecida aqui em Feira é a rua Marechal Deodoro. Certamente você já passou por ela, já ouviu falar, enfim. Eu quero primeiro explicar o que é um marechal. Marechal, naquele tempo, era um posto de último grau no quadro de oficiais do Exército. É como hoje fosse o general do Exército. Então, naquele tempo, ele era o marechal. Ele comandava as tropas. Marechal Deodoro, ele ficou muito conhecido porque foi ele que pôs fim ao Brasil monárquico. O que foi o Brasil monárquico? Foi um tempo que o Brasil ele foi comandado por príncipes, reis e imperadores. E foi ali que Marechal ele decretou esse fim. Ele invadiu com suas tropas o gabinete do primeiro-ministro Visconde do Ouro Preto, no Rio de Janeiro. E ali ele instituiu o Brasil República. E ele foi escolhido, então, para ser o primeiro presidente do Brasil. Sei que você pode até dizer assim, não conheço o Marechal Deodoro da Fonseca, mas pegue uma moeda de 25 centavos. Pronto, aquela cara que está estampada na moeda é a cara do Marechal Deodoro. Então, certamente, você já viu ele, e muitas vezes. Então, foi no governo de Marechal Deodoro que teve a separação da igreja e do Estado. Porque assim, gente, as decisões que o Estado tomava, sempre a igreja estava atrelada a elas. Eu vou dar um exemplo. A escravidão. A escravidão, ela só foi permitida, por sua maior parte, porque a igreja apoiava. Um exemplo, a igreja não apoiava a escravidão do índio. Ela dizia que o índio era o gentil, que os portugueses tinham que ensinar a sua língua para ele, a religião, a sua cultura. Mas o africano não, ele já tinha uma religião, ele já tinha uma cultura. A igreja dizia que eles não tinham alma
Os negros não tinham alma e por esse motivo a igreja ela permitiu a escravidão do negro. Então a igreja ela sempre estava atrelada nas decisões do governo. E foi no governo de Marechal Deodoro, em 1889, que ele pôs um fim. A igreja não mais tomava decisões do Estado, e o Estado também não mais tomava decisões em relação à igreja. Também foi instituído o casamento civil e o registro civil. O casamento religioso ele perdeu seu valor. E também foi abolida a pena de morte. A pena de morte em tempo de paz. Porque sabemos que até hoje a pena de morte é vigente no Brasil. Só que em tempo de guerra. E também foi proibido o ensino religioso nas escolas públicas. Então foi 89, 90, em meados, quando o Marechal ele assumiu a presidência, que ele pôs o fim ao ensino religioso. Então a igreja não poderia mais ensinar a sua religião nas escolas públicas. Uma avenida também muito conhecida aqui em Feira é a Avenida João Duval Carneiro. Ele que é feirense, nasceu aqui em Feira de Santana, ele que foi vereador de Feira, ele foi prefeito de Feira, senador e governador da Bahia. João Duval Carneiro, ele, no seu mandato aqui em Feira, trouxe alguns progressos para a cidade, como a criação da primeira universidade estadual de Feira, que foi a UEFES, e a criação do CIS, que é o Centro Industrial de Subaé. Então, João Duval Carneiro também foi uma figura muito importante para o avanço e o progresso da nossa querida cidade. E ela prestou essa homenagem a ele com o nome de uma grande avenida, que é a Avenida João Duval. Ele ainda é vivo e tem 91 anos de idade. Eu não poderia falar sobre ruas e avenidas de Feira e esquecer dela. Essa guerreira empoderada, essa mulher que lutou bravamente ao lado de Dom Pedro I na independência do Brasil em 1822. Estou falando dela, Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela sempre teve muitas habilidades para caça, para pesca e o manuseio de armas. Ela nasceu em 1792 em um povoado aqui em Feira de Santana, chamado São José de Itapororoca. Era uma fazenda no tempo. Maria Quitéria, quando Dom Pedro começou a recrutar pessoas em 1822, ela pediu ao pai. Ela tinha aproximadamente uns 30 anos de idade. Ela pediu ao pai que ela queria se alistar, ela queria servir, ela queria lutar, a luta contra a independência do Brasil. Só que o pai dela não deixou, visto que ela era uma mulher. E isso indo contra os padrões daquela época. Ela passou por cima da decisão do pai, ela falou com o cunhado e com a irmã dela. E aí ela pegou a roupa do cunhado dela, ela raspou a cabeça e se apresentou como soldado Medeiros. E aí ela foi aceita. Algumas semanas depois, o pai sentiu falta dela e foi até o batalhão e falou que ela não era um homem e ela era uma mulher. Mas só que o major, vendo as habilidades que ela tinha, não permitiu que ela saísse e deixou ela ficar. Aí ela também comandou tropas por mulheres. Muitas mulheres depois começaram a ingressar no exército. E ela foi uma grande combatente. Ela que passou por cima de todo preconceito, de toda discriminação e intolerância. Eu fico imaginando assim, o preconceito que Maria Quitéria passou no meio de vários homens lutando, enfim. Mas ela não desistiu do sonho que ela tinha. Depois, ela voltou para Feira de Santana, ela se casou, teve filhos. Dom Pedro I ele escreveu uma carta para o pai dela pedindo que ele perdoasse pelo fato que ela foi uma figura muito importante no Brasil, na luta contra a independência. Depois ela faleceu em Salvador. Então, foi uma feirense, representou nossa cidade muito bem, uma grande mulher, um exemplo a ser seguido. E por fim ele, né, esse grande homem que foi Getúlio Vargas. Certamente você que mora em Feira de Santana já passou, conhece essa avenida, que é a Avenida Getúlio Vargas. Mas quem foi então Getúlio Vargas? Ele foi o presidente do nosso país em 1930. Ele que pôs o fim à República Café com Leite.
No governo dele, ele governou por 15 anos. Ele assumiu de forma ditatorial. Algumas pessoas o chamavam de fascista. No governo dele, trouxe o progresso ao Brasil, como a criação do Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério do Comércio e da Indústria. Foi no governo dele que foi obrigatório a educação primária. A mulher começou a ter o poder do voto. Enfim, foram muitos benefícios que ele trouxe para o Brasil. E também uma coisa muito importante, que é a capoeira. Ela deixou de ser crime. A capoeira, quando a escravidão acabou em 1888, a capoeira ainda era considerada crime previsto no Código Penal brasileiro. Mas só foi lá em 1930, Getúlio Vargas, então, assistindo a uma apresentação, ele fez um decreto que abolia a capoeira como um crime. Então, foi um grande presidente. Ele está sempre aparecendo em assuntos de Enem, vestibulares, de concursos. A Era Vargas. E foi um momento muito importante para o Brasil. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, que isso me ajuda bastante. Curta, comentem e compartilhem com um amigo de vocês. Valeu e até a próxima.